Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso programa ao vivo e diário A Melhor Família do Mundo. E aí, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Como é que passaram esse dia? Se vocês estiverem por aí, me vendo bem, me ouvindo bem, me avisem aí através dos comentários. Vamos tentar terminar a conversa iniciada ontem, né? Então, ontem a gente teve aí umas interrupções técnicas, não sei por quê. Então, tentamos voltar com a parte 2, não conseguimos. Estamos aqui de volta hoje. Boa, pessoal. Se vocês estiverem por aí, me avisem através dos comentários. Muito bom, pessoal, entrando aí, tudo bem? Ivi. E aí, Ivi Amissa, tudo bem? Se vocês estiverem, já deu tempo de pensar um pouquinho, né, sobre o que a gente começou a falar, sobre o que a gente tinha falado ontem, né, no nosso programa. Então, se vocês quiserem conversar aí, se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem falar alguma coisa, já escrevam aí nos comentários, tá bom, pessoal? Muito bom, Patrícia, Mariane Galvão, Daniela entrando, que bom, ótimo. Tá. Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Renata, tudo bem com a transmissão? Ótimo, maravilha. Vandina, tudo bem, Vandina? Beleza, Daniela baliza aí com a gente também, Ivia Mista, perfeito, ótimo. O que acontece? Vamos lá? Não, fala aí, Vitor. Fala aí, Patrícia. Não precisa ficar quietinha, não. Pode falar. É boa interação aqui. A ideia é essa mesmo. A gente interagir, conversando, não tem problema nenhum mudar de assunto do planejado aqui, não tem problema nenhum. Beleza? Vamos nessa, pessoal. Qualquer coisa vocês escrevam aí, tá bom? Vamos ver se a tecnologia ajuda hoje aqui, né? Mas ontem a gente estava falando sobre o Saul Bellow, né? Naquele livro dele que eu falei para vocês que você tinha terminado de ler, né? Estava terminando de ler ao longo dessa semana, e o assunto lá do discurso dele para o prêmio Nobel, né? Que ele aceitou, né? Ele recebeu, né? Então, estava falando desse assunto. E a gente estava começando a falar sobre a relação, né? Do que ele estava dizendo sobre a crítica que ele estava fazendo na literatura contemporânea, né, de que não descrevem pessoas ali que buscam o sentido da sua vida, pessoas com consistência, mas, né, descrevem pessoas limitadas, né, aturdidas, angustiadas. Então, essa era a crítica que ele fazia. E sobre a capacidade de amar, que a gente estava começando a encaminhar ontem a história, é o seguinte, né? Então é o seguinte. Em geral, quando, né, a gente não sabe, quando a gente não tem o domínio, né, quando a gente não sabe que existe um centro, né, do nosso espírito, um centro da nossa personalidade, quando a gente não tem domínio de um centro biográfico, a gente vai ter dificuldade de amar, né? Então, isso é muito normal para o ser humano, isso é o mais comum do ser humano, né? Então, o ser humano, ele em geral tem dificuldade. Às vezes as pessoas perguntam assim: ai meu Deus do céu, tem dificuldade de amar, às vezes até filho, né? Marido, esposa, um trabalho, né? Então é difícil mesmo, a gente tem dificuldade de amar. Quantas pessoas não têm essa queixa? E outro dia eu estava atendendo, falei para vocês aqui, né? Estava atendendo uma mãe, né? Que estava muito constrangida, assim, estava bem preocupada, na verdade, porque ela olhando ali para as filhas dela, para uma das filhas dela, fala assim: não sei se eu amo essa criatura aqui, não sei se eu tenho muita, né, muita afinidade. Em geral, a mãe não fala que não ama, né? A mãe fala que não tem muita afinidade, que a criança perturba demais, né? Então, a gente encaminhou lá uma conversa específica, a gente foi por um lado em concreto, mas o fato é que não é incomum, né, a gente se encontrar numa situação que às vezes a gente sabe objetivamente que ela é amável, essa situação, no entanto, a gente não consegue amar. E por que isso acontece, né? Porque a gente está diante de uma situação e a gente não consegue amar essa situação ou essa pessoa, né? Em geral, a gente está falando aqui de amor a pessoas, né? Não amor a ideais ou a causas, enfim, amor a situações concretas, mas amor a pessoas, né, de carne e osso. A gente não consegue, muitas vezes, amar, né? Muitas vezes a gente não consegue se derramar, né? A gente não consegue se sacrificar por um motivo, né, que a gente vai reconhecer em todos nós aqui, porque a gente não tem esse centro a gente, né? A gente não tem, de fato, a posse do nosso centro. Ou seja, né, dito de outro modo, assim, melhor, mais bem explicado, assim, ou mais próximo da nossa história, a gente vai ter a dificuldade de amar. Por quê? Porque a gente está falando, né? A gente fala, a gente às vezes age, muitas vezes a gente pensa
através ou a partir de, né, ou dentro de uma circunstância ou dentro de uma realidade que não é nossa. A gente muitas vezes não investigou de verdade aonde a gente está, a gente não investigou de verdade quais são as nossas crenças, de onde vêm as nossas crenças, né? No que a gente acredita, portanto, a gente não investigou, né? A gente não sabe, não tem certeza no o que vale a pena dar a vida, né? A gente não sabe essas coisas, muitas vezes a gente está meio que perdido. Então, quando a gente está perdido, de fato, né? Quando a gente não tem assim, essa centralidade, a gente não sabe exatamente onde a gente está, a gente não sabe onde a gente está instalado, ou como estava dizendo lá, o Saul Bellow, né, nosso escritor aí canadense, ganhou o Prêmio Nobel de Literatura de 1976. Ora, quando a gente está como um personagem limitado e aturdido, né, um personagem limitado e angustiado, um personagem limitado e sem consistência, a gente de fato vai ter dificuldade, vai ter uma incapacidade de amar, né? Então, a gente pode estender aqui o conceito, né? Quem teria a capacidade verdadeira, quem teria uma capacidade plena, 100% do tempo, de amar? Ora, aquele que tivesse o domínio mesmo da sua existência, né? Aquele que tivesse a centralidade da sua existência, aquele que tivesse mais bem instalado dentro do seu ser, aquele que fosse ser em ato puro. É por isso que, né, na teologia, né, dificilmente alguma teologia vai negar essa realidade, né, de que Deus é amor, nesse sentido. Ora, em Deus tudo é centro, né? Deus tudo é centro, né? Em Deus, né, essa é a própria definição, né, do Deus, né? Deus tudo é centro. Então ele vai ter uma naturalidade, o amor sai para ele como algo natural. Como ele é centro, né? Como tudo nele é centro, como ele é ser em ato puro, a naturalidade sai, né? O amor sai de modo muito natural. Ora, para que o ser humano, para que a gente, né, consiga ganhar essa naturalidade, para que a gente consiga ganhar essa força, para que a gente consiga ganhar essa disposição do amor, algo a gente vai ter que aprender a ter essa identificação. A gente vai precisar aprender a se identificar de algum modo, né, com esse atuar, por assim dizer, divino, né, do qual falam as religiões, do qual falam as tradições místicas, não é verdade? Então, veja, não é difícil a gente entender por que a gente tem uma limitação no amor, né? A gente tem uma limitação no amor, às vezes, diante de um filho. Olha, meu Deus do céu, assim, um filho. Caramba, essa criaturinha que eu desejei, eu quis, né, ter esse filho. Né? Às vezes tem gente assim que demora anos para ter um filho, e às vezes vem um filho e você tem uma dificuldade ali realmente em amar aquela criatura. Aí você fala, cara, o que está acontecendo? E a gente vai tentar, isso é um ponto central, né, que é de terapia, inclusive, né? Esse é um ponto central de conversa, de consultório, né? Esse é um ponto central de abordagem. Muitas vezes a gente vai querer resolver uma questão de amor, né, uma questão de relacionamento, olhando ali pro relacionamento direto. Né? Então muitas vezes a gente vai querer resolver, muitas pessoas querem resolver problema, né, de marido e mulher, questão de marido e mulher, terapia de casal, ou vão querer resolver ali problema de mãe e filho, pai e filho, filho e pai, filho e mãe, apostando ou olhando direto para a relação. Tá? Muitas vezes isso acontece. É ou não é assim? Quem já procurou aí esse tipo de abordagem vai querer, não, então tem que fazer exercícios aqui de abordagem mútua, né? Tem que fazer exercícios aqui de melhor convivência. Ora, muitos desses aí, muitas dessas estratégias podem dar certo numa ocasião ou outra, mas elas não chegam na raiz do problema. Por isso que naquele curso, né, que eu ofereci para vocês aí no mês passado, no mês retrasado, o curso sobre, né, relacionamento, né, de homem e mulher, né, o curso Faça a Coisa Certa, uma das coisas que a gente fala lá é o seguinte, olha, não precisa os dois estarem fazendo o curso. Se os dois estiverem fazendo o curso, melhor, né? Por quê? Porque se os dois estiverem fazendo o curso, os dois vão estar fazendo essa transmutação, vão estar fazendo essa alteração. No entanto, não é necessário os dois estarem fazendo o curso. Por quê? Porque a maior parte das crises, dos problemas de relacionamento, né, da incapacidade de amar, por assim dizer, não tem a ver exatamente com a relação de um com o outro, com a relação de homem, de mulher, com a relação de pai, de filho, com a relação de mãe, de filho, com a relação de filho, né, de irmão, de irmã. Não tem exatamente a ver com a relação. Tem, na maior parte das vezes, né, que ver com essa centralidade, com essa falta de centralidade do espírito de um dos dois, né? Se um dos dois busca verdadeiramente a centralidade do seu espírito, acalmando, né, aparando as arestas, né, acalmando essas vozes, esses chavões que vêm na nossa cabeça todos os santos dias, né? Por exemplo, lembra daquele chavão que a gente falou no programa de anteontem, né? O chavão de que
a imagem é uma imagem vale mais que 1000 palavras, né? Ou daqueles chavões, né, que também acontecem na maior parte das vezes. Eu sei que isso vai chocar e vai ferir uma grande parte das pessoas aqui, mas aqueles chavões, é a Rede Globo que divulga isso na maior parte das vezes, novela, etc., que vem essas ideias, né? A ideia de que a traição é imperdoável, né? Então eu perdoo tudo, menos a traição. O pessoal fala isso toda hora, né? Todo mundo tem, de algum modo, essa ideia na cabeça, assim, não é verdade? Então, veja, para investigar direito, né, essa ideia, se essa ideia é tua mesmo, se essa ideia é da novela das Oito, se essa ideia é da Glória Pérez, né, que fez a novela lá, escreveu lá a novela, sei lá das quantas, e os personagens falavam isso a todo instante, e a gente olha, não, é verdade, a traição é uma coisa hedionda, uma coisa terrível. Então, se alguém me trair, se meu marido me trair, se minha esposa me trair, se meu filho me trair, se meu colega de trabalho me trair, eu não vou perdoar, tudo é perdoável, menos a traição. Olha, será que é verdade, né? Será que essa história é verdade? Esse é um ponto que a gente tem que parar para pensar, né? Tem que parar para pensar nisso mesmo, você tá entendendo? Porque assim, você pode chegar na conclusão, no fundo da tua alma, de que não é verdade, né? De que não é verdade, que você conseguiria trair, de que você conseguiria perdoar, né? Uma traição, se você fosse... porque você pensa, eu poderia trair também. Então, será que a gente não é feito da mesma circunstância? Será que justamente o que define uma das naturezas do relacionamento, né, de relacionamento humano mais profundo, é essa capacidade de se preocupar com aquele outro que não é capaz de ser constante na sua própria palavra, e não é essa uma das funções nossas nesse mundo, ajudar que o outro seja constante, ajudar que o outro melhore. Portanto, uma das funções nossas nesse mundo é não só perdoar as traições, mas ajudar que o outro não volte a fazer isso. Você tá entendendo? E aí fica no campo, então, mas e a permissividade? Eu vou estar, meu amor próprio, minha dignidade, né? Onde é que tá? Se eu permito, né, se eu não me dou o respeito, aí vem outro chavão, né, que a gente tem que parar e pensar na nossa cabeça, ver como é que essas coisas atrapalham a nossa capacidade de amar, né? Amor próprio, né, é uma palavra que hoje a gente usa assim como se a gente pegasse uma batata ali na feira, né? A gente vai na feira, pega ali uma batata e põe no saco, né? Como se fosse um pedaço só de tomate, botou no saco, né? É uma coisa assim que tá à mão. Eu posso manipular esses conceitos aqui de modo super simples. Cara, amor próprio é um conceito maximamente complexo. Maximamente complexo, né? Autoestima é um conceito maximamente complexo que a gente sequer consegue tocar direito na nossa realidade. Para começar, né, autoestima, amor próprio, primeira pergunta que a gente tem que se fazer com violência, assim, com seriedade, né? Eu sou amável mesmo? Eu sou digno de ser amado? Né? Que às vezes a pessoa olha para si e fala assim, eu não tenho amor próprio. Eu sei, meu filho, mas será que você está sendo digno de ser amado mesmo, assim, no sentido do termo, assim, né? Você está entendendo? Às vezes você não está valendo nada mesmo. Né? Você não está valendo nada, então como é que você vai se amar? Se você não está valendo nada, você não é uma pessoa digna, você não é uma pessoa boa, você não é uma pessoa virtuosa, você é um tremendo um tratante, você é um safado. Por que você vai ter amor próprio? Você não vai conseguir ter amor próprio, meu filho. Você não vai conseguir, né? E ontologicamente, né, no fundo, né, da gente, né, no fundo daquilo que a gente foi criar, né, ali no fundo da antropologia, né, do homem, a gente sempre é um farsante, a gente sempre é um tratante, a gente sempre é meio criminoso, a gente sempre é meio mal mesmo, né? Então, esse conceito de amor próprio, esse conceito de amor próprio, ele é muito complexo. Se a gente investigar direitinho, né, o nosso amor próprio vai ter que tocar numa outra realidade, que é a realidade da misericórdia. Misericórdia tanto de Deus quanto dos outros homens, né? Veja, a gente não vai poder ser amado, veja, a gente não vai poder ser amado pelo aquilo que a gente de fato vale, mas a gente vai ser amado por um ato de benevolência daquele que nos ama. Porque no fundo, a gente sempre tem umas inclinações muito criminosas. A gente sempre tem umas inclinações que não prestam pra nada. É ou não é assim, né? É assim com todos nós, porra. Tá uma pessoa aqui conversando comigo todo dia, né? Assim, pessoa boa, pessoas muito boas, né? Mas é aquele fundo de atuação, assim, que você fica na dúvida, puta, será que eu agi por bem, será que eu agi por mal, né? A pessoa estava oferecendo um serviço muito importante com desconto, não sei o que, para uma terceira pessoa, e falei assim, mas será que eu mandei mensagem de fato porque eu queria ajudar aquela pessoa, ou mandei mensagem porque eu queria que aquela pessoa que é muito bonita ficasse em contato comigo? A pessoa tá me contando história há poucas horas aqui, né? Então, sempre tem uma ambiguidade na atuação humana que sempre a gente vai olhar pra gente mesmo, né? E vai falar assim, cara, será que de fato... Então, entende, assim, essa coisa do amor próprio, né? Da autoestima, isso é um puta de um chavão, é um baita de um chavão que a gente tem que ver, né? Se não é só um fetiche da modernidade. Se é só um fetiche da modernidade. O quanto eu tenho que levar a sério esse tipo de conceito? Né? Você vê que um conceito que entra assim fácil, amor próprio, você tem que se amar antes de amar aos outros, né? Todo mundo fala isso, né? Todo mundo fala isso. Às vezes dá, às vezes não dá. Às vezes eu tô numa semana que dá pra me amar, às vezes tô numa semana que eu não tô valendo nada mesmo, como é que eu vou me amar? Né? Eu vou estar pervertendo a coisa, né? É difícil amar coisas que não são amáveis, né? É muito difícil fazer isso. E a gente sabe dessa história toda, né? Você pode amar pela misericórdia, né? Você vai ter uma misericórdia, mas aí já é diferente. Você tá entendendo que aqui não é o conceito já da autoestima, mas é o conceito da misericórdia. Fala, não obstante, né? Não, eu sou esse tremendo, né?
essa coisa esquisita, coisa meio podre, coisa meio criminosa, não obstante, né? Eu sei que há algo que me ama, há alguém que me ama, então talvez tenha um princípio aqui, mas é sempre a benevolência, você tá entendendo? Que entra na jogada. E aí esse assunto da traição, que é outro assunto lá da capacidade de amar, ele fica muito diluído. Fala, olha, a pessoa concordando, e curiosamente a pessoa está concordando, fala, é verdade. A coisa da traição, fala, olha, você não está disposto a perdoar a pessoa que você ama, né? A pessoa que você se casou e que você ama, dificilmente vai ter um casamento bom aí pela frente, né? Dificilmente, né? Assim, porque essa é uma das definições da coisa toda, né? Eu sei que é ruim, sei que dói, sei que é péssimo, né? É uma coisa horrível, né? Para acontecer, mas você tá entendendo? Como é que esses chavões, né? Eles vão entrando e vão minando a nossa cabeça, vão minando a nossa esperança, vão minando a nossa expectativa, nossa expectativa da vida. Às vezes não é uma resignação, não é pra gente ter uma resignação assim, martirizada. Não, eu vou aceitar esse sofrimento porque eu sou muito bom, eu posso aceitar. Para com isso, não é bom coisa nenhuma. Você tá entendendo? Não é bom coisa nenhuma. Isso não é que você tem que aceitar a coisa ali como se fosse um mártir, indo pro sacrifício. Não é isso. Não é isso. É só você entender assim, essa é a natureza humana. E esse é o barro que nós dois somos feitos, né? Nós dois somos feitos dessa mesma coisa, né? Então, a gente tem que se apoiar mutuamente, porque isso faz parte, isso é uma das substâncias, né, do amor humano. O amor humano é esse suporte mútuo nas fraquezas compartilhadas. E que fraquezas compartilhadas são as fraquezas do coração humano? Provavelmente as minhas fraquezas são as tuas fraquezas também. Porque a gente é ser humano, a gente está feito do mesmo barro, né? A gente vai ter as mesmas inclinações ruins. Todos nós temos as mesmas inclinações. Uns têm uma dominância maior em alguma e outros têm uma dominância maior em outra. Mas a gente reconhece tudo, né? Eu sei, olha só, vocês viram aí a notícia, né? Aquela notícia absurda, né? De um sujeito aí que acabou abusando de crianças, depois executou, depois matou. É muito difícil a gente conseguir ter uma empatia com uma pessoa dessa, porque, cara, isso realmente está muito distante da operação da maior parte de nós. A maior parte de nós não reconhece em si esse movimento, né? Não reconhece esse movimento. Cara, como é que eu vou abusar sexualmente de uma criança e vou tacar fogo? Sei lá o que ele fez, como é que ele matou as criancinhas, tadinho. A gente realmente, isso aí tem uma distância muito grande, né? Cara, é difícil mesmo você se reconhecer ali. Mas o fato é que você também é um ser humano, meu filho. Então, não sei, né? Você tá entendendo? Não sei o que faz você, o que podia te fazer chegar lá, mas você podia chegar lá, você tá entendendo? Você podia chegar lá. Esse que é o ponto, né? Então é claro que a gente fica horrorizado com uma coisa dessa. Fica horrorizado, fica dói mesmo. Puta, não dá pra ouvir um negócio desse, né? Mas, né? Mas lembre-se, né? A gente só não chega num lugar desse porque a gente teve uma, sei lá, né? Porque a gente quis, né? Sob certo aspecto, mas para esse nosso querer poder funcionar, um monte de coisas aí, né? Um monte de coisas aí aconteceram. Tá? Então nem nisso a gente pode se vangloriar tanto. Eu jamais faria uma coisa dessa. Eu falei, meu filho, graças a Deus você jamais faria uma coisa dessa. Graças a Deus você jamais faria uma coisa dessa. Eu não abusaria sexualmente de criança, tacaria fogo nela. E graças a Deus, né? Então mínimo também. Agora veja, fora desse tipo de coisa hedionda, né? A gente é capaz de fazer quase tudo. Quase tudo a gente é capaz de fazer. Agora, se a gente não fez aquele exercício violento, né? De valentia, de se examinar, né? De ver que a maior parte das vezes que a gente não admite que a gente é capaz de fazer um monte de crime, é porque a gente está permeado desses chavões na nossa cabeça. Ou seja, não é a nossa primeira pessoa que está falando. Não é a gente que está falando. A gente não está ali tomando posse do nosso ser, né? A gente está tomando posse da nossa centralidade. A gente está falando a partir de chavões. E aí essa capacidade de amar vai se esvaziando totalmente, né? Vai se esvaziando. A gente não consegue amar, né? A gente não consegue se entregar, a gente não consegue se doar, porque a gente não conseguiu empatizar, a gente não conseguiu sentir com o coração do outro. Então a capacidade de entrega vai ser muito baixa, vai ser diminuída, né? A gente não consegue fazer isso. Um sujeito que consegue empatizar, que consegue sentir com o coração do outro, consegue na primeira pessoa, esse sujeito ele vai ter muito mais capacidade de amar, né? É muito mais fácil, né, que ele consiga de fato manter uma relação que tenha sentido, uma relação duradoura, uma relação que melhore ambas as partes, beleza? Pessoal aqui escrevendo, pessoal, olha só, Rosimara não falou assim, exatamente isso, doutor, somos feitos do mesmo barro. A gente é feito do mesmo barro, a gente é feito do mesmo barro do Hitler, a gente é feito do mesmo barro desse sujeito aí que fez essa barbaridade com as crianças, né? A gente é feito do mesmo barro dos santos, dos heróis, entende? Então veja, a gente tá, né, nessa articulação. Se a gente descuida, a gente vai para um outro lado. Se a gente se exercita, a gente vai para o lado oposto. Agora, a gente não está livre de nada disso, né? De nada disso. Uma pessoa de fato, né, que faz uma reação, né? Ontem eu estava almoçando, não consegui almoçar, né, com meu amigo Dari, a televisão estava aqui na nossa frente, eu ouvi a notícia, né, desse sujeito aí que fez essa barbaridade com as crianças, né? Uma pessoa que ouve uma história dessa e já,
que coisa horrível, coisa hedionda. Essa pessoa não se conhece, não se conhece, né? Não se conhece. É claro que você não vai passar a mão na cabeça de ninguém, né? O que a gente está falando aqui, né? Acho muito interessante que você sempre nos faz colocar no lugar dos outros e não passa a mão na cabeça de ninguém. É verdade, não passa a mão na cabeça de ninguém. Não estou passando a mão nem na cabeça desse jeito, não estou passando a mão na cabeça de ninguém mesmo. A questão é essa. Quando você ouve uma notícia dessa e só tem uma reação dessas histéricas, você perdeu uma puta oportunidade de rezar para aquela pessoa, né? Pela alma das outras crianças também, né? E se conhecer. Por quê? Por quê? Por quê? Por que você perdeu a oportunidade de se conhecer? Porque a gente é feito dessa mesma matéria, né? Infelizmente, né? Isso está dentro da gente. Se a gente não reconheceu isso, ou seja, a gente está olhando para a gente de modo limitado, de modo aturdido, como falava o Saul Bellow, né? Naquele discurso de aceitação dele do Prêmio Nobel de Literatura de 1976, né? Se a gente olha para a gente com esse olhar limitado, a gente perde a capacidade, né, de aquilo que ele falava do outro lado, né? De encontrar o próprio sentido da vida, de ter uma vida plena, né? Uma vida completa, né? Uma vida que faça de fato sentido. Não é verdade, pessoal? Então, beleza. Essa é a ideia de hoje aqui. Então, conseguimos finalmente, hoje a tecnologia possibilitou que a gente terminasse nosso programa aqui, né? Então, hoje é a parte 2 verdadeira. Ontem eu tentei fazer a parte 2 lá do programa que foi interrompido pela tecnologia, mas hoje a gente conseguiu concluir. Então, não deixem de compartilhar esse vídeo. Curtam a nossa página do Facebook, se inscrevam no nosso canal e aguardem a nossa novidade aí, que está em vias de sair. Fiquem atentos aí. A gente vai ter uma novidade aí para em breve. Tá bom, pessoal? Então é isso. Fiquem com Deus, um abraço e até amanhã.